Hoje em dia, na investigação forense, um álibi não depende mais só de testemunhas. A verdade é que cada passo que a gente dá deixa um rastro digital. E esse rastro pode ser a chave para resolver um crime. A grande questão é, como exatamente a nossa localização, um simples ponto no mapa, se tornou uma peça tão central nessas investigações? E olha que pergunta poderosa. Pensa bem, será que um algoritmo com toda a sua lógica fria, calculista, pode mesmo bater o martelo e dizer se uma pessoa está ou não falando a verdade? Vamos descobrir juntos como a tecnologia está de fato respondendo a essa pergunta. Para a gente entender o poder dessa tecnologia, nada melhor do que analisar um caso. É uma situação hipotética, claro, mas que espelha perfeitamente os desafios que os investigadores enfrentam todo dia. Temos um crime, um suspeito e um álibi que parece perfeito. Mas será que é mesmo? O cenário é aquele clássico de filme, né? As autoridades chegam a um suspeito, mas ele tem uma defesa que parece inabalável. Na hora exata do crime, ele estava no trabalho. E pior, tem gente para confirmar. Para a investigação, isso é quase um bico sem saída. E aqui está o detalhe que muda tudo. 20 quilômetros. Essa é a distância que separa a cena do crime do trabalho do suspeito. É uma distância considerável, que, assim, à primeira vista, parece que sustenta totalmente o álibi dele. E é exatamente aqui que a investigação sai do campo do achismo e entra na ciência. A pergunta não é só sobre a distância, mas sobre o tempo. Seria humanamente possível percorrer esses 20 quilômetros, ir e voltar e ainda ter tempo para cometer o crime? É aqui que a opinião dá lugar aos fatos. Para resolver esse quebra-cabeça, os peritos têm uma carta na manga. Eles usam uma tecnologia bem específica, o CAP, que é o Laboratório Online de Provas Digitais. E dentro dessa plataforma existe uma ferramenta que é simplesmente decisiva para esse tipo de análise. O nome da ferramenta é Comparar Distância. Parece simples, né? Mas o que ela faz é muito sofisticado. Tudo começa com a geolocalização. Ela pega o endereço que a gente entende, como Avenida Paulista, 1000, e traduz isso para a linguagem de satélites. Um par de coordenadas geográficas e exatas, um ponto de latitude e longitude. É basicamente dar um CPF digital para cada lugarzinho no mapa. E as aplicações disso na vida real são cruciais. A ferramenta pode dizer se um álibi é viável ou não, pode ajudar a reconstruir toda a linha do tempo de um crime, enfim, ela troca a especulação por dados concretos e objetivos. Mas como é que essa ferramenta consegue ser tão precisa? Bom, o segredo é que ela não faz o óbvio que seria traçar uma linha reta no mapa. Ela vai muito além, ela simula uma viagem real, levando em conta toda a complexidade do mundo lá fora. É fundamental a gente entender a diferença. Existe a distância do passarinho, a chamada euclidiana, que é aquela linha reta perfeita, como se a gente pudesse voar. Só que na vida real, ninguém atravessa prédios. A gente dirige por ruas, estradas, e é essa a distância que importa, a distância rodoviária, o caminho de verdade. E a análise é ainda mais profunda. O algoritmo é inteligente, ele considera dezenas de variáveis. No dia do crime, choveu? Era horário de pico, com aquele trânsito caótico? Ou era de madrugada com as ruas livres? Tinha uma ponte fechada no caminho? Cada detalhe desses entra na conta para ter o cálculo mais preciso possível. E não estamos falando só de carros, viu? O sistema é super versátil. Se o suspeito alegou que foi a pé, de ônibus ou até de bicicleta, a ferramenta consegue calcular a viabilidade de cada um desses cenários, ajustando todas as variáveis para cada meio de transporte. E o mais impressionante é que, para o perito, o processo é muito rápido. Ele só precisa inserir os dois endereços, configurar alguns parâmetros-chave, como a data, a hora, o meio de transporte, e apertar um botão. Em segundos, a plataforma entrega um relatório completíssimo. Ok, agora que a gente já entendeu como a ferramenta funciona, vamos voltar para o nosso caso. A tecnologia foi acionada, os dados foram processados, e agora? Chegou a hora da verdade. O que será que os algoritmos revelaram sobre o álibi do nosso suspeito? Vamos só recapitular rapidinho. 20 quilômetros de distância. Um álibi que dependia totalmente da ideia de que era impossível ir e voltar nesse trajeto dentro da janela de tempo do crime. E aqui está o resultado. A análise do CAP foi conclusiva. Mesmo no cenário mais otimista possível, sem trânsito nenhum, na rota mais rápida que existe, o tempo mínimo de viagem, só para ir, seria de 35 minutos. Pois é, aí a conta simplesmente não fecha. Somando a ida e a volta, mais o tempo que seria necessário para a ação em si, o álibi se torna matematicamente impossível. A tecnologia não só sugeriu, ela provou que a história não se sustentava.
e isso levou à resolução do caso. O que esse caso mostra pra gente vai muito além de um único suspeito. Ele revela uma mudança fundamental, uma virada de chave na forma como as provas são analisadas e validadas no sistema de justiça. O ponto central é este. A análise de geolocalização transforma uma alegação, que é subjetiva, em um fato que pode ser medido. A tecnologia não diz que algo é improvável, ela demonstra, com base em dados, que é temporalmente impossível. E esse nível de certeza muda completamente as regras do jogo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Se um algoritmo já consegue quebrar um álibi hoje, o que mais ele vai poder fazer amanhã? Conforme a tecnologia avança, até que ponto ela vai se tornar a principal árbitra na nossa eterna busca pela verdade?